Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Pablo Bispo. Esse é o curso de Organização da Educação no Brasil, aula de número 9. Nessa aula, iremos trabalhar um pouco daquilo que eu chamo de princípios políticos dentro da legislação. E aí, vamos entender um pouco como esses princípios, como essas ideias políticas, ou pelo menos algumas delas, estão por detrás de muitas coisas que acontecem. Então, fiquem ligados, porque aqui temos toda hora bom conteúdo. Nessa nona aula, vamos sair um pouquinho da análise mais ligada à legislação e vamos entrar um pouco mais no terreno sombrio, pantanoso e perigoso da política, especialmente da política educacional no Brasil. Então, eu até brinco com meus alunos dizendo, nesse momento, tirem as crianças da sala, porque aqui vem coisa pesada. Para quem ainda não sabe, eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense, líder do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas e Instâncias de Socialização, professor na graduação e no programa de pós-graduação em Educação, membro do Núcleo de Estudos Empresariais e Sociais e líder do Polis, como eu já havia dito, e também membro fundador da Fundação Kairos para a Transformação Educativa. Sejam bem-vindos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e toquem no sininho das notificações, porque assim vocês não só ajudam a manter esse canal, que ele é gratuito e traz um conteúdo de relevo, de alguém que está pesquisando, tem o que há de mais atual para a gente discutir, e ao mesmo tempo podemos expandir para mais pessoas, especialmente em um momento como esse, de pandemia no Brasil, de uma pandemia de coronavírus, que tende a ser demorada. Nós queremos transmitir ao maior número de pessoas o mesmo nível de conhecimentos que existe na universidade. Então, perdoe-me se eu não sou um animador cultural, se eu não faço vídeos bonitinhos, com balõezinhos, com bichinhos, etc. É porque essa não é a função do canal. Aqui é para quem quer aprender, quem quer se aprofundar, quem quer estudar. Então, não desmerecendo os demais que tratam e fazem esse trabalho mais lúdico, aqui é um trabalho que algumas pessoas podem achar até um pouco duro, mas que precisa ser feito. Aqui tem um curso de Organização da Educação no Brasil que é inspirado nas aulas que eu normalmente ministro na Universidade Federal Fluminense e ministrei em outros lugares em outros momentos. Então, bem-vindos! Inicialmente, quero fazer uma citação de um livro antigo. Quem não leu, por favor, leia, porque é um livro bacana. É a Divina Comédia de Dante Alighieri, que narra a história, muito rapidamente, da passagem do personagem por 3 planos de existência: inferno, purgatório e paraíso. Muito bem. No inferno de Dante, só para citar um pedacinho, havia, logo na entrada dos portões do inferno, a seguinte expressão: aquele que aqui entrar, deixe do lado de fora a sua esperança. Pesado, né? Às vezes nos sentimos assim com relação à política. Com relação à política, muitas vezes nos tornamos desinteressados, perdemos a esperança por vermos que muitas coisas se assemelham mais em determinados momentos ao crime do que à política. E nesse caso, é claro que boa parte das pessoas não vai querer nem tomar conhecimento do que está acontecendo. E os que tomam, via de regra, nem sempre têm intenções que são as intenções lá da polis grega, né? Quando a política era entendida como a administração da polis, a administração da cidade. Alguns utilizam a política para proveito próprio somente, quando deveriam utilizá-la para proveito coletivo. Bom,
Isso gera dificuldades enormes, não só para quem estuda, quanto para quem vai trabalhar com isso. E essa é a razão de nós nos determos um pouquinho. É quase como se fizéssemos uma pausa para analisar o que já viemos construindo até aqui. Vou começar do macro até chegar no micro, ou seja, vou começar falando em geral, num contexto mundial, e a seguir vou falar no micro. Sugiro que vejam meu vídeo, sobre organismos internacionais e sua relação com a educação brasileira, porque tem uma ligação forte com o que eu vou trazer aqui. Vamos lá. Nós vivemos uma época em que, em matéria de política, cada vez mais temos um retorno ao autoritarismo, isso em nível mundial. Um autoritarismo, especialmente no que diz respeito a restrições de direitos, diminuições de direitos, e ao que na esfera coletiva nós vamos chamar de redução do papel do Estado no que diz respeito ao apoio às pessoas, ao indivíduo. Cada vez mais os estados, e aí estou falando Estado com letra maiúscula, né? Não é como o Estado do Rio de Janeiro, mas sim o Estado como estrutura social, cada vez mais ele está ligado ao apoio de grandes corporações, grandes grupos político-empresariais, e veja que eu estou usando a expressão político-empresariais, porque às vezes é até difícil discernir um do outro. Bancos, e cada vez menos para a sociedade civil. Na verdade, a sociedade civil cada vez mais ela é, sem nenhuma sombra de dúvida, parasitada para sustentar uma determinada elite que dita as regras do jogo político, mesmo a contrapelo da lei. Darei um exemplo fictício para que vocês possam me entender. Qualquer semelhança será mera coincidência com algo que vocês tenham visto. Imaginemos que um determinado grupo político deseje muito ter as suas pautas divulgadas e apoiadas pela grande população. Só que a maioria da população não lê. Em um país parecido com o Brasil, vamos dizer assim, a maioria da população não lê. Ou lê muito pouco. Lê em média um livro a cada 2 anos. Procurem ver qual país tem essa média. Vocês vão se surpreender. Significa que uma população muito pouco vai buscar poucas fontes de informação escrita. No máximo vão ver alguma coisa pelo WhatsApp, no máximo vão procurar alguma coisa num sistema de busca como o Google, na sua grande maioria. E aí, o político quer se eleger, o que ele faz? Ele sabendo que muitas pessoas utilizam aplicativos como o WhatsApp da internet ou Facebook e veem muita televisão, eles investem somas de dinheiro enormes e aí há uma propaganda maciça apoiando esse grupo político e as pautas que esse grupo defende. Com o apoio do Estado, tá? O Estado muitas vezes investe dinheiro nisso. O que é isso, senão um sistema de corrupção institucionalizada e generalizada, e dentro da lei. E alguém pode falar, Pablo, o que isso tem a ver com a educação? Eu vou dizer, tudo! Uma das maneiras mais eficientes que existem é, para se você deseja controlar uma sociedade, controlar as instituições que transmitem os conhecimentos entendidos como desejáveis numa sociedade. E no mundo moderno, as escolas ainda têm esse papel. Outras instituições têm, mas as escolas ainda têm esse papel. Portanto, quem controlar a maneira como as escolas vão trabalhar e o que vai ser ensinado nas escolas, sem dúvida alguma, vai ter mais condições de controlar qual será a ideia que vai prevalecer nas escolas. Então quer dizer que existe um interesse na educação? Essas pessoas estão investindo na educação? Sim, mas não no que deviam. A escola pode estar caindo aos pedaços, mas
os conteúdos são muito controladinhos, rigidamente controladinhos. Qualquer semelhança com o Brasil não será mera coincidência. Isso vai explicar o que virá a ser tema de aula futura, que é a regulação pedagógica da educação brasileira. E aí eu não falo só de um projeto de governo, não. Isso é uma tendência política de muito tempo, desde a época do Império. Tá? Se acentuou de um tempo para cá, mas é uma tendência política que existe. Todo o interesse, ou pelo menos boa parte desse interesse, no controle institucional do que vai ser ensinado nas escolas, especialmente as escolas públicas, ele deve atender então àqueles que dominam. Grandes corporações, grandes bancos, grandes grupos políticos. E isso vai explicar, por exemplo, por que é que algumas fundações, por que é que algumas organizações não governamentais cuja atividade fim não é educação, por que é que alguns bancos, não citarei nenhum, eu tenho um sonho que é o de morrer de velhice, eu tenho um sonho que é o de continuar vivo, tenho família, né? Então nunca vou dar nome a ninguém, mas procurem pesquisar aí e vejam. Por qual motivo um banco, que é uma instituição que está interessada em lucro, vai num dado momento querer investir na produção de material didático? É o que o velho Bourdieu chamaria de interesse pelo desinteresse, ou seja, há alguém muito interessado em que as suas ações pareçam gratuitas, pareçam uma oferta e não um jogo em que você oferece algo e ao oferecer esse algo você começa a receber uma contrapartida bastante lucrativa. Assim, eu poderia dizer, sem dúvida alguma, que no Brasil, em matéria de política, quando a gente está falando de educação, não é diferente. Nós vivemos a égide do que algumas pessoas vão chamar de neoliberalismo, e eu vou dar outro nome, eu não vou dar esse nome não. E depois eu explico por quê. No neoliberalismo, trabalhando no que a maioria dos autores falam, você tem a ideia de que a maior liberdade deve ser dada para o grande capital financeiro e a menor liberdade possível para a sociedade civil. Isso eu já até falei numa outra aula. No Brasil é pior. No Brasil é bem pior. Porque há uma simbiose, há uma associação muito estreita entre política e o grande empresariado, seja legalizado, seja ilegalizado, seja voltado para o crime, seja aquele das corporações que só pensam no lucro, e as medidas políticas adotadas, muitas delas ao menos. Não vou dar nomes, não vou dar fatos e nem detalhar quais medidas. Estou falando de uma forma geral, genérica. E isso gera uma corrupção que todos os dias os senhores podem acompanhar, senhores e senhoras podem acompanhar aí, disseminada e inclusive divulgada. Quando a gente vem para a área de educação, isso não é diferente. Isso acontece a todo momento. E é um dado de realidade que precisamos ter em foco. Por quê? Porque se você ignora isso, você não entende porque algumas coisas acontecem ou não acontecem. Você não vai entender por que falta merenda, por exemplo, em um determinado lugar, e sobra dinheiro para viagem de parlamentar. Você não vai entender, por exemplo, por que é que a escola está caindo aos pedaços, e ainda assim você vai lá no portal da transparência, que quem quiser depois... Aliás, depois eu vou colocar a descrição do portal da transparência nesse vídeo, para quem quiser depois acessar qualquer coisa. O portal da transparência ajuda. Ele tem um forte apoio da Controladoria Geral da União, até para o cidadão poder investigar as contas públicas. Aí você olha lá, um determinado município recebeu valores vultosos do governo federal e não tem escola, não tem dinheiro para pagar professor, não tem merenda. O que é isso? É uma ingerência, uma interferência da política, na política e da política.
É uma política de expropriação do pobre e enriquecimento dos que já são ricos. É óbvio que o dinheiro para manter o superávit de algumas empresas e bancos tem que sair de algum lugar. E adivinha de onde ele sai? Sai de nós todos. Tendo em vista esse dado de realidade, eu vou agora para um aspecto mais técnico. Existem 3 princípios políticos, já desde os anos 90 eles estão aí, e eles vão percorrer a nossa legislação quase toda. Seja os pilares, né, da LDB e da Constituição Federal, ou melhor, invertendo a ordem, né, da Constituição Federal e da LDB no que diz respeito à educação, seja a legislação federal, estadual e municipal que acompanham esses pilares, né, que seguem esses pilares, que vão adiante nesses pilares. Pois bem, quais são esses princípios? Vou começar pelo primeiro. Eles são uma modificação de princípios do liberalismo, por isso que é muito comum você ter autores dizendo que existe um neoliberalismo. Não estou totalmente contra, eu só estou dizendo que é uma questão de nomenclatura que ao final do vídeo eu vou explicar. Se no liberalismo clássico tínhamos a ideia de igualdade, não estou entrando no mérito se é a melhor coisa do mundo, mas tinha ideia de igualdade, todos são iguais. No neoliberalismo nós temos a ideia de equidade, né? Que em princípio não é ruim, condições diferentes para pessoas diferentes. Toda a questão repousa não sobre o princípio, mas sim sobre quem determina quem são os diferentes que devem ser favorecidos. E com quais critérios? Agora a coisa está pegando, né? Está pegando. Por exemplo, vou falar de uma questão que ajuda a gente a ilustrar. Não estou falando, por exemplo, de programas suplementares de renda, ou de políticas de cotas, ou assistenciais. Não. Estou falando do modo como esse princípio pode ser usado de outra maneira. Por exemplo, um cargo de confiança num ente federado qualquer. O indivíduo se afasta da função que exercia, digamos que ele fosse um professor, uma coisa qualquer, ele vai ocupar um outro cargo. Qual critério foi utilizado para que ele atingisse aquele cargo de confiança e aí oferisse um rendimento muito maior? É uma política de equidade, redistribuiu renda, né? Redistribuiu e o cara começou a ganhar muito mais dinheiro. Pergunta, qual o critério? É óbvio que existem critérios que vão para além da assim chamada confiança. Em muitos casos temos profissionais competentes, renomados. Eu poderia muito bem dar nomes aqui. Pessoas, tem colegas, por exemplo, tem cargo eletivo. Vou dar um exemplo e não estou denegrindo não, estou apoiando, estou dizendo de uma pessoa que eu conheço e que com toda honra e mérito desempenha muito bem uma atividade parlamentar. Professor Valdec Carneiro, meu colega na instituição, meu colega do programa de pós-graduação, meu colega de universidade. Exerce de forma proba e digna a sua atuação política. Tem um cargo eletivo, se afastou das funções dele. Mas eu não falo desses casos, eu falo de outros casos, em que, por exemplo, você tem pessoas que sequer têm o ensino médio completo e vão atuar como assessores numa secretaria de educação ou num cargo parlamentar vinculado e discutindo pautas de educação. Grave, né? Grave, mas tem a ver com o princípio de equidade. Condições diferentes para quem é diferente. Qual é a diferença? Nível de conhecimento, nível de proximidade, capital político, capital social com a administração pública. Certo? Aqui eu estou falando só do lado negro da força, tá, pessoal? Porque viu Guerra nas Estrelas, aqui é só o lado negro da força. Em outro momento a gente fala, como eu tenho feito, né, de outras coisas. Esse vídeo é uma transição para que a gente possa entender o que está no texto legal e o conteúdo do que acontece na política. Vou dar outro exemplo de outro princípio. Princípio da responsabilização. Ou seja, o princípio da responsabilização
ele é uma modificação de um princípio muito mais vasto que existia no liberalismo clássico, que era o princípio da fraternidade. Os 3 princípios eram liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade se torna equidade, conforme a gente viu mais adiante. Mas a responsabilização, que teria a ver com a antiga fraternidade, ela é um compartilhamento de responsabilidades entre o Estado e a sociedade. Exemplo mais claro, um termo muito utilizado na área de políticas públicas, que é accountability, ou seja, você tem o dever de fiscalizar as contas do Estado. Só tem um problema, você não ganha para isso. E o Estado tem milhares de profissionais designados com esse fim. Quando nós vamos tentar ter acesso às contas da educação, nem sempre é fácil. O portal da transparência até ajuda, mas nem sempre é fácil. Se você vai direto a um gestor público, muitas vezes você vai ter dificuldade de acesso até a documento, e existe a lei de acesso à informação. Então, esses requerimentos, eles são, na verdade, nada mais, nada menos do que uma violação à lei quando eles são bloqueados. Pela lei de acesso à informação, se você pede uma informação sobre uma conta pública, por exemplo, e aí em 15 dias isso não lhe é fornecido, mesmo quando não é um dado confidencial, está havendo aí um veto até o princípio em que você é chamado a participar, que é um princípio de responsabilização. Quando lá no artigo 205 da Constituição Federal é colocado que a educação é dever de todos e responsabilidade do Estado, não, direito de todos e dever do Estado e da família, a família já foi arrolada. Não lhe foi perguntado, não foi colocado que determinadas famílias terão muito mais dificuldade em cumprir esse dever do que outras. Teoricamente, isso aí vai ser suplantado, teoricamente isso vai ser superado, mas na prática muitas vezes não é. Na prática, muitas vezes, há mães e pais que têm muita dificuldade de levar os seus filhos à escola e vão estar sujeitos à pena da lei, por causa de um princípio, que é o princípio da responsabilização, ou seja, o Estado compartilha a responsabilidade, da mesma forma que às vezes se exime de sua responsabilidade. Por exemplo, quando você transfere de um ente federativo para outro, de um estado para um município, por exemplo, uma escola, e não transfere os recursos necessários para mantê-la. É um mau uso do princípio da responsabilização, mas que existe e que deve, sem dúvida alguma, ganhar alguma menção para nós. Porque ainda que não faça parte da lei no que diz respeito à Organização da Educação do Brasil, ela faz parte total e completa do que acontece, via de regra, na Organização da Educação no Brasil. Muito bem. Por último, mas nem por isso menos importante, está o princípio da autonomia. Perpassa toda a LDB, perpassa toda a Constituição, perpassa muito da legislação que a gente vai observar mais adiante. E esse princípio da autonomia, ele é uma modificação do princípio da liberdade do liberalismo antigo. Liberdade é liberdade. Liberdade é liberdade. Autonomia não. Autonomia é liberdade dentro de regras pré-existentes. Então, eu vou dar um exemplo dentro da área de educação, que vai ajudar muito a que possamos prosseguir mais adiante nossos estudos. Temos aí o princípio consagrado em lei de que escolas, sistemas de ensino e professores terão autonomia didático-pedagógica, administrativa e, em caso de instituições, autonomia financeira. Porém, as regras de financiamento das instituições públicas, as regras de avaliação a que os órgãos de ensino submetem às instituições públicas, exemplo, Prova Brasil, a mesma prova para todas as escolas, e aí tem um ranqueamento, tem uma nota. Se você quiser fazer uma experiência pedagógica distinta, você provavelmente vai ter uma nota baixa. Isso tem impactos, porque existem redes de ensino que repassam menos recursos para aqueles que obtêm nota menor.
Então, na prática, tua autonomia é muito pequenininha, sua liberdade é muito pequenininha. Você tem toda a autonomia para fazer diferente, mas você é obrigado a receber sanções se você age dessa maneira. Estou dizendo isso para dizer algo que vamos abordar mais adiante. Existe hoje uma Base Nacional Comum Curricular. E essa Base Nacional Comum Curricular, por mais que se diga que ela respeita as peculiaridades locais, quando ela propõe um currículo com fundamentos únicos, de Teresina, Piauí, a Niterói, de Arroio Chuí, a Macapá, de Manaus até Porto Alegre, ou seja, todas as escolas tendo referenciais curriculares únicos, senhores e senhoras, a autonomia escolar está no mínimo ameaçada, para não dizer que ela foi desintegrada por força de lei. Pesado, né? A autonomia é um conceito tão flexível que até alguém numa prisão pode ter autonomia se vai ficar batendo nas grades, pedindo comida, ou se vai ficar quieto enquanto está com fome. Ninguém pode dizer que ele não tem autonomia. E percebam, chega a ser perverso a utilização de conceitos tão variáveis que você na prática pode introduzir quase qualquer coisa para validar medidas que, a despeito de parecerem democráticas, na verdade revelam o autoritarismo institucional que já existe no Brasil há muito tempo. Muito bem. Convido-vos, então, encerrando agora, a refletirem nessas questões que eu coloco, porque o próximo de nossos vídeos eu vou tratar da regulação pedagógica da educação no Brasil. Vou falar en passant, para falar em francês. Vou introduzir parâmetros curriculares nacionais, diretrizes curriculares nacionais, Base Nacional Comum Curricular. Introduzir os fundamentos, tá? Fazendo as referências dos textos legais desses documentos, fazendo a referência disso, introduzindo a ideia geral e posteriormente discutindo de que maneira eles afetam o professor, o gestor de ensino e a educação brasileira na sua organização na prática, tendo em foco especialmente os aspectos da autonomia, da responsabilização e da equidade. Muito bem, mais uma vez agradeço a vocês pela audiência, muitas horas de visualização, muitas pessoas curtindo, compartilhando, assinando o sininho das notificações. Eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, esse é o canal Pablo Bispo. Por favor, inscrevam-se, curtam, compartilhem. Minhas redes sociais, Instagram, @PSMBS, Facebook, @PSMBSantosUF. E o canal do YouTube é o canal Pablo Bispo. Muito bem, até a aula número 10, até a próxima nesse nosso curso de organização da educação no Brasil. Fiquem bem e fiquem ligados. Toda hora tem boa coisa aí para nós. Até a próxima!